viagens para competir eram muitas. Pequenos, médios ou grandes campeonatos. Amistosos ou oficiais, todos acabavam em grande união, diversão, eventuais angústias, conquistas ou derrotas. Mas se tinha uma viagem muito especial aos atletas do Clube do Golfinho, que deixaram marcas inesquecíveis, foram as viagens ao Chile, disputadas no estádio italiano. Então, uma pessoa que eu acho que fez parte da história do clube e de vários atletas de várias gerações do clube foi a tia Maria Inês e o Bruno Todeschini, que são chilenos. Quer dizer, ela é chilena, né? Enfim, mas moram no Chile. E naquelas viagens que nós fazíamos para o Chile para competir lá, era Copa Itália, o nome daquela competição, ela tem, na verdade, 4 ou 5 filhos, mas eles eram todos, nenhum deles nadava. Eles eram sócios do clube, onde era feita a competição, nenhum deles nadavam, até uns eram bebês, enfim, mas eles sempre recebiam atletas na casa deles, acho que era pelo fato do Bruno, né, o marido, ser brasileiro, então eles tinham esse gosto por receber brasileiros. E assim, eu fiquei na casa dela por 3 anos, eu fiquei em 3 anos seguidos, e ela já tinha hospedado muita gente antes de mim. Eu sei que vários atletas já tinham ficado lá, eu fiquei ali, e depois de mim também soube que durante vários outros anos que continuou tendo essa viagem para o Chile, eles continuaram recebendo atletas, e era uma família, assim, é uma família sensacional. Recebiam já uns 3 ou 4 atletas por vez. As gincanas eram sensacionais e inventavam de tudo. Da caça ao pato encebado, que deu um trabalho enorme para caçar, e depois de umas 2 horas, com atletas e penas para todos os lados, foi capturado pela equipe branca. A guerra viking dentro da piscina de 25 demandou 2 barcos grandes, 2 bastões e 2 equipes tentando derrubar o oponente. Depois de uns empurrões e azulejos quebrados, venceu a equipe azul. O revezamento de pijama, em que alguém sempre perdia o pijama e a cueca. Depois veio a corrida do saco, corrida do ovo e da competição de duplas no prato de farinha, cujo objetivo era encontrar uma aliança com a boca. Não sei quem inventou tudo aquilo, mente fértil, mas foi uma gincana pra lá de divertida. Os treinos diários eram sempre puxados, a rotina intensa e a dedicação tinha que ser grande. Os sacrifícios que faziam enfrentando água fria, chuva, madrugada, fadiga, eram eventualmente compensados por atividades recreativas que geravam muito mais união e descontração. Além das frequentes churrascadas, 2 eventos foram marcantes: Maratona Aquática 24 horas e as gincanas. Muito marcante da minha infância e do período que eu nadei no Golfinho foi justamente as maratonas aquáticas que o clube promoveu, e a nossa família se envolveu, né, nas maratonas e depois nas gincanas com o trailer, que a gente tinha um trailer da família que usávamos para as nossas viagens, e aí nós levamos, né, o tio Biro, o pai e a mãe levavam o trailer, ficava ali no bosque, atrás da arquibancada da piscina de 50 metros, e era o QG da alimentação. A famosa macarronada era feita lá no trailer, servida, o pessoal se servia lá e comia. E eu lembro que eu ainda pequena, para participar da primeira maratona, o meu horário foi no período ainda durante o dia, mas que na madrugada eu fiquei e dormi no trailer, né, para poder estar lá junto. O pai e a mãe estavam lá, então não tinha para onde ir. Então eu dormi lá no trailer mesmo, e depois veio os outros pais, né, também. Os outros pais revezavam.
fazer ajudar. a macarronada, o molho, e servir os atletas, né? E tinha turnos, né? Quem ia fazer o café da manhã, quem ia fazer o almoço, a macarronada e... que almoço e janta é tudo macarrão o dia inteiro. E essa coisa do macarrão é tão engraçada porque até hoje, né? Eu voltei às atividades, agora estou enveredando para o triatlon e aí um dia antes da prova sempre é o famoso macarrão. Isso tem cheiro de clube do golfinho. Naquela época, né, a gente nem se falava nisso, né, mas pode, acho, considerar o primeiro food truck de Curitiba. É verdade. Né, servindo macarrão e almoço e café da manhã. Precisa deixar gravado. Existia registro, que existia um negócio, alguém inventou, eu não sei quem inventou esse negócio. 24 eles horas. copiaram as 24 horas de Le Mans de carro e fizeram inventaram um negócio chamado Maratona 24 horas. Devia ser no inverno, E inclusive. você sabe, maratona 24 horas, era uma maratona 24 horas mesmo. Começava... Não, meia hora. Não, mais. Uma hora. Mas aí até tudo bem, né? Você nadava lá 3 da tarde. Só que o problema é que quem nadava 3 da tarde tinha que nadar às 3 da manhã, né? Yes! Então tinha um sorteio, né? Pegava-se mais ou menos as pessoas que eram mais ou menos do mesmo nível. E isso acontecia. Então era uma maravilha, porque chegava 6 da tarde, estava todo mundo lotado e todo mundo batendo palma. Pô, mas às 5 da manhã só tinha você e mais ninguém. Nem o árbitro levantava para... E as mães, algumas, né? Essas daqui estavam. Essas estavam. A Marilu nem apareceu. Não, a Marilu, ela ficou sabendo um dia depois que fui. Que eu não voltei para casa, cadê meu filho? Ligou pro amigo, uma maratona de natação. Olha, não acreditou, obviamente, né? Mas tudo bem. E a gincana? A gincana eu não lembro direito. Eu lembro que se recente... Foi em 86 a melhor. Ah, perfeito, a melhor, já tinha porque parado. estava se mudando, né, mãe? Já tinha parado. Porque a gente estava se mudando e daí teve azul, vermelho e branca. Eu e o Caio estávamos da mesma equipe, na vermelha. E daí o tema... tinha teatro nessa gincana. E o nosso tema foi a Cinderela. E a gente resolveu fazer a Cinderela um pouco diferente. Então, o Caio era uma das irmãs. Com o Flávio Gomel. O Flávio Gomel era a outra irmã. E o Fafá era a Cinderela. Né? Tinha 1,90 m. 1,90 m, peludo. 45 o pé dele. O problema foi achar o sapatinho que entrasse, de cristal que entrasse no pé do Fafá. E a gente estava se mudando de apartamento, então a gente ensaiou no apartamento vazio. Isso foi inesquecível, porque eu acho que nunca ri tanto em toda a minha vida com um lustrezinho, um abajurzinho, lembra disso? Um abajurzinho. E a lista da tarefa da Cinderela era num papel higiênico. Um rolo de papel higiênico. Ai, a lista! A ideia foi o seguinte, porque chegou uma pessoa lá séria para fazer o script lá, como é que teria... A Carla? Deveria ser, Carla. Né? Não me lembro quem era. A Cris. E aí a turma começou a fazer certinho. Tem que fazer tal hora, tem que entrar tal pessoa, né? O príncipe tinha que ser bonito, a Cinderela tinha que ser assim, assada. E todo mundo olhou assim, não vai dar certo esse negócio. Vamos avacalhar, porque senão não vai ter graça. O que adianta você fazer uma história de Cinderela sem uma coisa diferente, séria, né? E aí que começou as brincadeiras. Quem que é o mais feio? Vai ser a Cinderela. Quem que é o maior? Né? Quem que tem o pé maior? Vai ser o cara do sapatinho. Né? E assim foi. Então foi super interessante. Idealizadas por Daniel Volokita, o Velho e o Reinaldo, implementaram primeiro as maratonas. Em 1982 e 83, dividiram equipes que se revezavam nadando por 24 horas. A primeira maratona teve até patrocínio da Pepsi. Depois, acharam que era necessária uma competição que agregasse a todos, com as cores do clube, mas que tivesse esporte, cultura e lazer. Vieram então as famosas gincanas azul, vermelho e branco. A primeira aconteceu em 1984 ou 85 e mais duas em 1986 e 88.
vou tirar foto, pai. Temos atrás aí. O seu máximo de atraente. Não. Os únicos amiguinhos que ela possuía eram os animaizinhos da casa. Logo cedo, os bichinhos iam acordar Cinderela e ela começava a trabalhar. Cinderela, noitinha, Cinderela, faz a sopa, lava a louça, passa a roupa, abre moça. Vai a casa, mas como manda Cinderela? Vai, Cinderela! Vem, Xuxa, Luísa Brunet, Dona Lombardi. O príncipe! A dona dessa linda beleza é Branca de Neve! Não, então, neném. Ela foi envenenada pela bruxa. Mas deixa eu fechar de novo! Viveram felizes para sempre! Vou pegar meu vetaninho ali, peraí. Vai, cutarada. Droga! Aqui, vamos você. Olha o lobo, assim, de tamanho. Pesando, uns 40. Um dia por aí. Um lobo? Sai dessa, não vi nada. Caralho. Eu pensava no teu que cansado. Seu Dona, explique para ela o que é cu. Cu é uma palavra francesa cujo significado é pescoço. Faz sentido. Te virjo, mestre. Então, para que pesquei. Quando eu era uma criança pequenininha, né? Lá em todo mundo falava que bar pesqueiro é um bar delicioso. Gravando. Bruxas coronas. Um brilho de alegria. Não, Albertinho. É ducha corona. Ó, lê aqui, ó. Ducha. Tá gostando da minha renda? Como é que você vê a situação do atleta que, além de ter que se esforçar em todos os sentidos como atleta, tem que correr atrás de patrocínio? É difícil, né? Porque a gente chegou depois do Pan-Americano com uma medalha de ouro, com aquela esperança de conseguir um patrocínio, só que infelizmente não conseguiu. E até não recebemos nem resposta de algumas cartas que a gente enviou para empresários, na maioria até paranaenses, que a gente tem um maior contato. Mas não chegou a receber nem resposta deles. Em 1976, Berek Krieger já dizia: só estádios não bastam. Cremos que todo o enfoque que demos até hoje aos esportes amadores e à atividade esportiva em geral peca pela base, pela supervalorização que damos às praças esportivas, esquecendo que o material humano que deveria ser trabalhado nela para a prática do esporte é negligenciado de forma quase total, em todos os níveis. Assim, vemos parques esportivos caríssimos em praticamente todos os lugares relegados quase que a um abandono total, sendo que suas instalações do cômputo geral têm uma taxa de utilização irrisória, não chegando em muitos casos a serem usados em mais de 10 horas por semana, quando o ideal seria de 12 horas por uso diário para treinamentos e escolinhas esportivas. Muitos dizem ser isso impossível, pois não temos nem educação e nem mentalidade esportiva. Ora, a única maneira de se criar uma mentalidade esportiva é através da própria prática do esporte. A escola também poderia funcionar como grande impulsionadora da atividade esportiva.
A criança, sendo devidamente motivada, desde os primeiros anos a uma atividade esportiva específica, continuaria praticando esta modalidade durante toda a vida escolar, podendo, quem sabe, sobressair-se nela, atingindo níveis nacionais e até mesmo internacionais. Por outro lado, médicos, fisiologistas e psicólogos são unânimes em proclamar a excelência do esporte como formador do caráter. As crianças que praticam qualquer modalidade esportiva com regularidade, além de serem mais ativas, são mais disciplinadas, aprendem a distribuir melhor seu tempo disponível e, geralmente, têm um melhor rendimento escolar. Resta ver se o ministro Ney Braga encontrará homens dispostos a tirar o nosso esporte amador do imobilismo e do marasmo em que se encontra e fazê-lo encontrar o seu caminho. Está aí o futebol para demonstrar cabalmente que o nosso material humano é tão bom quanto qualquer outro. É só dar um impulso inicial, espalhar as sementes por esse Brasil afora e temos a certeza, não tardaremos em colher os frutos, vendo nossos atletas subir, cada vez em maior número, nos pódios das vitórias olímpicas. Já se passaram mais de 40 anos e a realidade do esporte brasileiro pouco mudou. As oportunidades e os incentivos que deveriam ser dados a toda a sociedade quase não acontecem. Os benefícios e o retorno que o esporte proporciona à sociedade são inúmeros. Da qualidade da saúde, aos bons hábitos e rotinas, a formação do caráter, o espírito de pertencimento ao grupo e o trabalho em equipe, a conquista de objetivos, os méritos das vitórias, a superação das dificuldades, o senso de responsabilidade, o convívio entre atletas, o afastamento das drogas e muito mais. E nos anos 90, no finalzinho dos anos 80, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos no Arizona State University, onde eu me formei. E para lá eu fui com o Cristiano Michelena, meu amigo e colega, engenheiro hoje, que mora lá em Londres. E nós fomos basicamente uma das primeiras gerações a ser profissionais da natação. Tínhamos nossos salários, nós nos mudamos do Clube Curitibano para o Clube Flamengo na época, Clube de Regatas Flamengo, que nos pagava salário, e com esse dinheiro a gente podia ir e vir para os Estados Unidos, e com a bolsa de lá a gente podia então ter o sonho de ter uma graduação, uma formação nadando em college, O esporte no Brasil acontece nos clubes e o esporte nos Estados Unidos acontece nas universidades. Se você fizer uma conta rápida, você tem 2 a 3 universidades por estado lá. São 50 estados, você está falando em 150 times fortes. E no Brasil nós temos 5 times fortes. Então a grande diferença para nós não é equipamento, não é capacitação profissional, é sim massificação no esporte e espaço, Então, você de 100, você tira 3 bons e 1 espetacular. Quando você tem 10 mil, você tira 100 bons, 10 muito bons e 2 extraordinários. Então a questão da minha visão no esporte é a massificação. São 3 pilares para mim. A massificação do esporte. Segundo, capacitação dos dirigentes. Porque no Brasil o dirigente precisa ser capacitado, saber se portar como dirigente, saber que o propósito, não perder o foco do propósito da sua gestão, que é o atleta, no caso de uma gestão para natação. E a capacitação também dos técnicos, porque os técnicos não são simplesmente técnicos de natação, mas são sim mentores, formadores de cidadãos, E isso para mim, essa tríade você faz um movimento virtuoso no esporte. Então eu cheguei a fazer federal aqui por 2 anos e meio de agronomia, e eu me lembro que eu treinava às 5 da manhã aqui no Curitibano, que é uma estrutura abençoada, água quente e tal. Treinava de noite também, estudava na federal, comia no restaurante universitário. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu treinava mais, eu estudava mais e eu cansava muito menos, porque as coisas eram integradas. E aqui as coisas, na época, eram desintegradas, porque o esporte, como acontece em clube, a universidade não quer saber muito do que está acontecendo. Eu me lembro que tinha uma professora que me falou isso, quando eu peguei o Pan-Americano em 87, em Indianápolis, aquele que o Oscar ganhou a final do basquete. E foi lá em Indianápolis, O discurso, a cerimônia de abertura e de encerramento foi dentro do Indianápolis 500, na pista oval ali. Foi uma lembrança incrível. Mas a minha professora falou assim para mim:
Renato, você nada lá, mas se afoga aqui, porque eu não vou fazer segunda chamada para você. Aí eu com carta do MEC pedindo para que pudesse fazer a prova ou antes ou depois. Ela não queria ceder, foi obrigada por carta, mas fez uma segunda chamada, assim, vamos dizer, uma segunda chamada apelativa, né, para desestimular qualquer um a fazer. E lá nos Estados Unidos eu tinha 3 opções que me caiu o queixo. Era a opção de, por exemplo, fazer a prova antes. O Brasil também tinha. Fazer a prova depois. Opa, aqui também tinha. Ou fazer a prova durante. Eu falei, mas como durante? Durante eles mandavam um monitor, olha a estrutura, mandavam um monitor, viajava comigo, e esse monitor cuidava de todos os atletas que tinham que fazer provas de várias disciplinas. Ele ia com um lacre, dava a prova, a gente tinha 1h10 para fazer igual aos outros alunos, cada um numa mesa ele olhando, entregava a prova, ele lacrava e mandava para o professor. Então a gente fazia a prova durante a competição também. Ou seja, essa integração do estudo com o esporte, para mim é uma coisa que a gente precisa melhorar um pouco ainda. A nossa maior vantagem são as pessoas aqui dentro. Precisamos agora só criar as políticas e acreditar nelas e participar. Eu, quando era mais novo, eu tinha aversão a participar de grupos e não queria ficar com o meu tempo livre para ficar brincando, fazendo as coisas que eu queria fazer. Hoje eu sei que tem que estar na minha agenda tentar contribuir para que a gente possa tentar fazer um pouquinho, pelo menos, a diferença dentro da fé e das crenças que a gente tem. Enquanto o poder público deste país, em diversas esferas, fingir que incentiva o esporte, trazendo Copas e Olimpíadas, sem dar real importância às oportunidades e à capacitação de muitas crianças e jovens, ficaremos apenas assistindo à construção de obras gigantescas, sempre superfaturadas, aos belos espetáculos de aberturas, ao abandono pós-evento, à falta de saneamento básico de grande parte da população e a impossibilidade de inclusão no esporte de quem mais precisa dele. O Clube do Golfinho poderia ter sido resgatado do abandono pela prefeitura e se transformado num parque aquático, talvez de acesso público. E quem sabe tivesse revelado novos atletas ou ao menos criado um ambiente saudável para muitas crianças e jovens. Uns 3 anos depois, daí teve essa iniciativa do Douglas, o jornalista, onde a gente conseguiu uma audiência com o então prefeito Luciano Dutti e fomos lá numa comitiva para ver se a prefeitura então encamparia aquele parque aquático, que seria escolas de natação magníficas, municipais para a prefeitura, né? Não teria por que abandonar um parque aquático daquele tamanho e com aquela qualidade. Mas a impressão que você teve é que o prefeito Luciano Dutti, ele tinha alguns outros projetos nessa área de educação física e de natação pontuais em determinados bairros, aquelas coisas eleitoreiras, e acabou não querendo encampar. Então a gente deu um tiro na água e tudo mais, e digamos, foi a última participação que eu efetivamente tive em prol do Clube do Golfinho. Se esse tipo de gente existisse ainda, hoje o Golfinho seria outra grande escola de natação, junto com o Célio Amaral, o Gustavo Borges, com tantas outras que você tem por aqui. Sabe, nós teríamos lá, sabe, a chance de ver bastante molecada na piscina, em vez de estar na rua, né? Infelizmente, no Brasil, o esporte, a cultura e a educação só andam juntos no descaso. Quem sabe daqui mais 40 anos alguma coisa tenha mudado, desta vez com resultados concretos. De lembranças que hoje a gente dá risada, mas na época talvez a gente ria, mas não era tão boa, que era a história do chuveiro, que a gente tinha que disputar entre sei lá quantas gurias, 2 chuveiros meio quentes. Meio gelados, meio quentes, e que a Cíntia Pazinho sempre ganhava, porque ela era a maior de todas, óbvio, né? A gente ficava no rodízio. E eu ia junto com ela, né? Eu era menorzinha. O Clube do Golfinho teve muitas dificuldades.
A maior parte delas foram sempre financeiras. A escassez de recursos era quase uma constante. Prejudicando o trabalho dos atletas paranaenses. Bom, isso aí vem prejudicando há muitos anos, porque, você veja, nós estamos aqui já um dia antes do Campeonato Brasileiro, que vai definir a equipe para o Pan-Americano, e ontem nós treinamos com água a 24 graus e com uma temperatura externa de 8 graus. Isso, o rendimento, o polimento deles fica totalmente prejudicado. Apesar de ter 9 campeões e recordistas sul-americanos e mais de 20 campeões e recordistas brasileiros, o Clube do Golfinho não consegue atingir um nível maior de evolução por falta de patrocínio. Nós precisamos vencer o estágio em que estamos nesse patamar que já é elevado e partir para uma coisa mais ambiciosa. E para isso nós precisaremos de uma infraestrutura melhor, evidente, para vencer o clima de Curitiba. Nós temos feito campeões num estado em que estamos. Nós já temos recordistas sul-americanos, brasileiros, mesmo aqui nessas condições. Quer dizer, nós teríamos condições até de levar um resultado internacional melhor ainda. Sem dúvida nenhuma, isso depende única e exclusivamente de um apoio financeiro, porque até o momento esse clube é apenas patrocinado. De 1979 a 80, com o projeto de Kozo Kasai e construção pela SESB, iniciam-se as tratativas para a construção da piscina olímpica de 50 metros. Houve auxílio do Ministério de Educação e Cultura, que tinha no comando da pasta o conterrâneo Ney Braga. Sem dúvida, a piscina de 50 metros foi um grande feito do Clube do Golfinho. Eleita muitas vezes uma das melhores para se nadar no país. Mas há quem suponha também ter sido uma das responsáveis pelas dificuldades, devido aos altos custos de manutenção. Eu diria que aquele trabalho do Golfinho posso assim classificar como uma época romântica da natação do Paraná. Hoje em dia seria muito difícil conseguir o que naquela época se conseguiu, né? Apesar de que as dificuldades eram muito grandes com relação às facilidades que os técnicos dos diversos clubes aí têm hoje, nós trabalhávamos em uma piscina de 25 com a temperatura muito mal aquecida na época de inverno, descoberta, certo? E 5 horas da manhã começava o treinamento e a piscina estava lotada de atletas, ninguém faltava. Então isso aí foi um trabalho que se deveu muito à loucura de atletas, técnicos e dirigentes, certo? Que se envolveram em um projeto e acabou dando certo. Resolveram contratar um técnico que de São Paulo, que havia sido técnico da seleção brasileira. Esta pessoa foi perguntado para ele o que precisava para ser a melhor equipe do Brasil. E esta pessoa teve a infelicidade de dizer para os dirigentes que sem uma piscina de 50 nada poderia ser feito. E assim foi feito. Na minha opinião, foi o começo do fim. Porque uma piscina era um investimento muito caro, piscina de 50. Na época, a escolinha do Clube do Golfinho tinha 700 crianças, não havia escolinhas de natação em Curitiba. Então, se eles tivessem feito mais uma de 25 coberta e uma de 25 aberta e aquecida, as equipes treinariam do lado de fora e as escolinhas continuariam lotadas, dando arrecadação para o clube. Na minha opinião, este foi o começo do fim da parte financeira do clube. Uma das grandes dificuldades era o amadorismo, né? Como a Miriam observou, era tudo amador, inclusive a administração. Eu acho que aí foi um pecado nosso, né? A gente devia ter profissionalizado aquilo, talvez feito uma sociedade mais organizada, um tipo de uma associação onde houvesse cotas, coisa, porque era tudo, no fim era um pequeno grupo que botava dinheiro ali para poder tocar aquilo, outros arrumavam lenha para a nossa caldeira e tudo era bem amador, né? Mas sinceramente o maior defeito nosso foi não ter profissionalizado o clube e tudo foi feito amadoristicamente. O que temos hoje são inúmeras suposições.
Há quem acredite que parte dos problemas de administração foi porque era feita por pais de atletas e os objetivos eventualmente se conflitavam, e que o melhor teria sido se a gestão do clube fosse independente. Mas há também quem acredite o oposto, que o sucesso do clube foi exatamente por essa gestão familiar e que quando os fundadores se afastaram, os problemas se agravaram. Pelo golfinho em si, a gente tem várias lembranças da casinha, da chuva, de ficar embaixo da pranchinha, né, de sair correndo pro vestiário no inverno, de sair da piscina, ver quem que era o primeiro a chegar no vestiário e dividir um chuveiro com mais 3, 4, né, aquele chuveiro elétrico assim. E fora isso, né, que sempre foi uma coisa muito bacana, porque a gente passava essas dificuldades, mas era isso que fortalecia a gente, né, então era isso que fazia com que a gente tivesse sempre uma união muito bacana e uma vontade, uma força de vontade ainda maior, né, de continuar treinando. O fato de você estar lá, ter que encarar o frio, ter que, né, puxar a lona, aguentar a chuva de granizo embaixo da pranchinha, fazia da gente mais forte, né, porque você só ia porque você realmente queria. Então é tipo uma seleção natural, assim, sabe? Tipo, ou você aguenta ou a estrutura dá conta de você. E nesse caso, a gente ia com pedra, com chuva, com frio, com 0 grau, não importa, a gente tava lá, todo mundo naquela casinha, né? Que era o calor humano, né? Entrava na casinha e ficava lá. Então eu acho que nessas circunstâncias não, sabe? Agora hoje talvez fizesse muita falta essa parte mais física, assim, que lá nunca teve, né? Tinha aquela salinha de musculação, né? Toda grande família também há grandes problemas. Eu acho que a dificuldade do Clube do Golfinho desde sempre foi, talvez, o fato de ser uma grande família, o fato de ser sustentado, bem dizendo, pelos pais. Então, eu pelo menos nunca fui muito ciente do que acontecia por trás dos panos, mas com certeza haviam bastante dificuldades em termos de pagamento, em termos de manter aquilo tocando. E também acho que quando toda grande família acaba tendo divergências, né? Eu acho que o clube começou a perder um pouco do foco. Eu ponho até um pouco minha mão para cima e como algumas pessoas começaram a sair, eu acho que infelizmente começou a perder um pouco do brilho e começou a perder um pouco do interesse, talvez externo. Mas no fundo era isso, né? Por causa de ciumeira, né, e por causa de objetivos claros, houve essas cisões todas e os pais. O grande problema do Clube do Golfinho que eu vejo era uma dicotomia entre as coisas boas e ruins, era que os pais tinham muita ingerência sobre o clube. Então, quando o pai é a parte interessada, porque seu filho dá resultado, coisa e tal, fica muito difícil você gerenciar, né, a torcida com a razão, né? Quem é pai não tem razão, né? Ele torce para o seu filho. Em contrapartida, você, para gerenciar um clube, e eu acho que essa foi uma das grandes razões, e fora todas essas cisões, e depois houve, a partir de 83, a questão toda do petróleo, porque todas as caldeiras eram aquecidas a óleo, e aí começou uma restrição, e depois veio a questão toda de lenha. Então era difícil comprar lenha, tudo era. Então o Fukuda, o Kassai, o Roberto, o Júlio, todos esses se desdobraram, né, para conseguir manter o clube, né? E depois o Michelena também foi presidente. Enfim, todos esses aí contribuíram para esse sonho, né? Que poderia ter sido colocado adiante se todos tivessem pensado como um grande negócio, né? Não como o quintal da sua casa também. Hoje nos restam hipóteses, suposições e opiniões.
A única certeza que temos é que estas famílias que administravam o clube trabalharam muito, se dedicaram enormemente e assumiram grandes compromissos. E que mesmo com tamanha dedicação, quando o fluxo de caixa não fecha na frequência devida, não importa se são pais, gestores, familiares, independentes, empreendedores, sócios ou mensalistas, uma hora a casa cai. Os recursos pessoais não podem sustentar um negócio por uma vida toda. Para Homero Cachel, técnico de renome internacional, que passou 10 anos dentro do Golfinho, o principal problema foi que o clube parou no tempo. O Golfinho não se modernizou, não acompanhou a evolução do mercado da natação e acabou ficando para trás. Apenas a natação competitiva não era o suficiente para sustentar, porque a natação competitiva não é lucrativa, ela tem um custo muito alto. O que sustenta qualquer clube de natação é a natação formativa. Tomar atitudes, fazer escolhas, correr riscos, assumir responsabilidades e arcar com as consequências. Não é simples e deve ter muito mérito. Por isso, não nos cabe aqui fazer qualquer juízo de erro ou acerto. Ontem à noite, os associados do Clube do Golfinho se reuniram em Assembleia Geral e decidiram a favor da incorporação ao Clube Curitibano. A Assembleia deu poderes ao Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva do Golfinho para começar os trabalhos de incorporação, que devem durar pelo menos 30 dias. Depois disso, os associados do Clube do Golfinho passam a fazer parte do Clube Curitibano e as duas equipes de natação passam a ser uma só. Somos muito atenciosamente Marco Antônio Fatucci, presidente. Com as dificuldades que o clube vinha enfrentando, estava cada vez mais complicado se manter com os próprios meios. Sem saber exatamente de que parte surgiu a iniciativa, no início de 1992, uma possível fusão com o Clube Curitibano quase aconteceu. Eu entrei no Curitibano em 1990 como presidente e fiz duas gestões e saí em janeiro de 96. Na época, em 91, alguns dos meus diretores eram antigos atletas do Golfinho. E o Golfinho, tendo ficado numa situação difícil para a sua manutenção, porque eram poucas as pessoas que lá, poucos pais que lá frequentavam, acho que na época 120, eu não me recordo bem, a manutenção era muito cara. Pensou-se seriamente numa junção com o Clube Curitibano, fazendo com que o Clube Curitibano estendesse para uma sede esportiva, onde na época se localizava o Golfinho. Foram feitas as tratativas, as arestas foram arrumadas, alguns pais não aceitavam, alguns pais de atletas da época não queriam a junção, mas andou. A nossa equipe técnica, contábil, adentrou as contas do Golfinho e fez um levantamento pormenorizado da situação financeira que o clube se encontrava. Isso posto, foi apresentado ao Conselho qual era a situação real, e o Golfinho tinha, na época, uma situação com um passivo trabalhista bastante grande. Não foi possível que essa junção fosse feita. Em seguida, isso foi no ano de 91 para 92, em seguida, como solução, e quem intermediava essas negociações era o médico Júlio Gomel, que até então tinha sido ou era o presidente do Clube do Golfinho, porque seu filho era atleta lá, desde criança. E o Golfinho era um expoente na natação no estado do Paraná. Era o grande concorrente do Clube Curitibano, sem dúvida nenhuma. Então, para nós, do Clube Curitibano, a meta sempre
era ganhar do Golfinho. Não era dos outros times, nem ganhar o campeonato, nada. Onde o Golfinho estivesse, lá nós estaríamos. E não era fácil, e não ganhávamos sempre. Essa é uma realidade. Essas arestas, elas foram as primeiras arestas a serem resolvidas. Porque a gente não pode, num clube grande como o Curitibano, não pode levar adiante uma negociação de junção ou de compra se não houver do outro lado, uma assembleia que permita que as negociações se aprofundem, porque senão você vai perder tempo. Você perde 1, 2 anos numa negociação dessa e chega no final, não é feito porque meia dúzia de sócios não aceitaram. Mas no caso do Golfinho, houve, evidentemente, as mesmas situações de associados que queriam 2, 3, tinham lá, porque tinham posto dinheiro no Golfinho, queriam 2, 3 títulos, e não foi possível essa realização. Foi uma pena para o Golfinho e uma pena para o Curitibano. Porque o Curitibano ficou sem o Golfinho e os acionistas do Golfinho ficaram sem nada, com um simples papel na mão. Na sua visão, teria sido uma boa junção? Sempre é. O Clube Curitibano é uma máquina que não para mais. Não tem como parar. É uma loucura aquilo lá. São 35 mil pessoas que frequentam. Então, sabe? E cada vez vai se expandindo mais essa família. Vai aumentando e nós precisamos de várias séries para acomodar tudo. Não há como acomodar tudo num lugar só. Então, vamos dizer, esse embate de algumas famílias, de alguns pais, o senhor acha que foi mais definitivo da coisa não acontecer ou foi mais a questão financeira? Mais de não acontecer. Porque o pagamento, além do pagamento do passivo que tinha, trabalhista, que eram os funcionários do Golfinho, e pouca coisa, que eu não me recordo bem, mas pouca coisa relativamente no passivo fiscal, a obrigatoriedade ou a exigência de troca de um por um título do Golfinho por um título do Curitibano, não permitiu que fosse feito. E teria ido os anéis, mas teriam ficado os dedos. E hoje foi o braço inteiro. Em todos os fatos, hipóteses e suposições que aqui relatamos, talvez a única coisa que se possa afirmar com relativa certeza é a de que esta fusão, se concretizada, teria mantido até os dias atuais o Parque Aquático José Finck. A possibilidade de que algo não desse certo é mínima, dificílima de imaginar. Se servir de consolo, a má notícia é de que não seríamos mais Clube do Golfinho. Todos vestiríamos verde e nosso rival teria nos vencido do mesmo jeito. Eu acho que a rivalidade ela é boa quando ela é produtiva. E ao momento ela não foi produtiva. Nós poderíamos ter o Clube do Golfinho vivo hoje ainda. Se não fosse a teimosia de algumas pessoas, aí foi o grande pecado do Clube do Golfinho. Nosso pecado. Eu dou a minha mão palmatória, que nós abandonamos uma causa nobre, feita com muito sacrifício, olhando única e exclusivamente pelo conforto, onde nós não deveríamos ter feito. Aí o Clube do Golfinho ficou nas mãos de poucos e neste interregno o Clube Curitibano foi lá para fazer a fusão. E por uma via de regra, cada título do Clube do Golfinho valeria um título do Clube Curitibano. Mas como nós punhamos títulos à venda a cada momento que o Clube do Golfinho estava em dificuldade, nós tínhamos N títulos na mão de uma família só. Então tinha famílias que tinham 10 títulos, 15 títulos, porque compravam para ficar ajudando. E inadvertidamente pediram compensação de cada título por um título do Clube Curitibano, que não poderia jamais ter acontecido. E erradamente, de forma precipitada, fizeram uma fusão com o Clube Juventus. Foi um pecado. A bem da verdade, poderíamos ter feito um caminho único, voltados para não vaidade, foi vaidade pessoal, foi brigas idiotas. E aí nós perdemos uma história, perdemos um legado. Esse legado que tão brilhantemente você está recuperando. No mesmo ano, após a inviabilidade com o Clube Curitibano, as conversas migraram para a Sociedade União Juventus.
Em dezembro de 92, a Assembleia aprovou, em abril de 1993, a fusão estava oficializada. A solenidade de incorporação do Golfinho pela União Juventus foi ontem à noite. Os dois presidentes assinaram um compromisso público e agora o Golfinho fica como um departamento de natação da União Juventus, mas mantendo o nome original nas competições. Então, quando houve a proposta de incorporação no Juventus, foi feita a Assembleia dos Sócios do Golfinho, e o que me chamou mais a atenção de todos os pontos que essa Assembleia realmente é histórica, em 1992, que foi criada no dia 18 de dezembro, o presidente da Assembleia, que era o presidente do clube, ele pediu a palavra e foi justificar por que o clube estava tendencioso, né, a aceitar essa incorporação. E ele começou com uma expressão muito interessante, que para mim acho que é a mais marcante e define a história do Golfinho e dos pais, o envolvimento dos pais. Que ele falou, a minha aceitação, a incorporação, é tudo pelo amor pela natação. Isso constou em ata, deve ter sido uma posição unânime de todos que estavam lá. E a partir dessa expressão que ele faz, ele explica os motivos. De um lado, havia um certo interesse para os sócios do Golfinho, especialmente para os pais que não nadavam, porque ser incorporado por um clube social em Curitiba ampliaria o acesso dos sócios a outras atividades que o Golfinho não proporcionava. Né? Então, era o futebol ou alguma atividade esportiva que o clube não fazia, esportes com bolas, que não seja o polo aquático. Né? Então, desse ponto de vista, era realmente interessante. Mas tinha o lado triste nessa história toda, que era o que foi justificado também nessa própria Assembleia, que a gente consegue ver na ata, que o clube passava por enorme dificuldade financeira. Então você imagina a situação nesse dia dos sócios, pais ou atletas, mas mais os pais, eles estavam definindo se eles resolveriam ser incorporado por um clube para sobreviver ou se eles teriam que definir o encerramento da história ali em 1992. Porque o passivo do clube estava aumentando, mas a receita era muito pouca. E essa incorporação foi aceita por todos, foi unânime, né? E eu gostaria de destacar alguns pontos que ficou definido por que essa incorporação foi aceita. Na minha opinião, realmente pontos muito relevantes e que foram decisivos em manter essa incorporação viva, né? Então, o Clube do Golfinho deixaria de ser um clube, mas passaria a ser uma diretoria de natação do Clube Juventus. Se não fosse diretoria, não tivesse a oportunidade de criar naquele momento, seria um departamento com autonomia, inclusive financeira. Né? E nos primeiros 5 anos dessa diretoria nova, o diretor teria que ser obrigatoriamente originário do quadro do Clube do Golfinho. Ele tinha que ser um sócio, na época atual, do Golfinho, e assim se manteria por 5 anos, para poder resguardar essa autonomia e passar essa história para esse novo momento que estaria se vivendo. Né? O Juventus garantiria nessa incorporação o estímulo e a manutenção da natação competitiva por pelo menos 10 anos. Né? Então, se foi em 92, 93, aí até 2003, porque, por coincidência ou não, não sei se foi uma carta marcada aí da vida, mas acabou acontecendo de fato, a gente pode ver hoje, né? O importantíssimo também, o nome Golfinho seria mantido, seria Sociedade União Juventus Clube do Golfinho. Então esse nome foi um pré-requisito para aceitar. A utilização da sede seria prioritariamente para a natação competitiva. Né? E também não menos importante, por isso que eu destaco esses pontos, mas ficou definido que as escolinhas de natação seriam mantidas abertas ao público em geral. E por que fizeram isso? Os pais naquela época pensaram assim, vamos manter uma base forte para garantir o fruto do futuro. Né? Então esses pontos, no meu entender, foram relevantes e foram o que levou a esse grupo de pais e sócios a aceitar essa incorporação, que ocorreu em abril de 1993, foi 4 meses depois dessa assembleia, porque teve assembleia também no Juventus para poder aceitar essa incorporação e, enfim, foi registrada. E ela foi registrada a matrícula somente em 98. Não foi uma compra, o Juventus ele absorveu o Golfinho para dar continuidade ao trabalho
que tinha sido idealizado pelos fundadores e depois tido sequência pelos demais, e eles acabaram por não conseguir, mas a função deles era absorver os sócios, que éramos poucos, e esses sócios seriam sócios remidos, não pagariam mais mensalidades ao Juventus, e o Juventus ficaria com aquele patrimônio todo. E o Juventus depois, como fez com todos os clubes que ele encampou, ele acabou por destruir com tudo, inclusive com o próprio Juventus. Queria aqui deixar bem registrado que não foi só de natação que o Clube do Golfinho teve bons exemplos. Nós tivemos também o polo aquático, que foi campeão sul-brasileiro, foi campeão paulista e 5º lugar no campeonato nacional. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de ficar em primeiro lugar na categoria Master no Pan-Americano, que eu registro aqui e divido com vocês, graças a todo esse trabalho que foi feito lá há 30 anos atrás. Foi muito bom, porque o Golfinho foi meu primeiro órgão empregador, foi o primeiro trabalho com registro em carteira que eu tive, e pude unificar 2 grandes clubes, o Clube do Golfinho e o Clube Curitibano, com o polo aquático, que também foi meu empregador. Foi muito bom poder ter essa parte na minha vida e aí compartilho com vocês. Forte abraço. O declínio do Golfinho começou ainda no início dos anos 90, mas até pouco tempo antes de ser fechado, em 2003, ainda continuou prestando um serviço importante para a comunidade. Homero Cachel, renomado técnico, mestre em educação física e uma referência no triatlo mundial, atuou por mais de 10 anos no clube. Nos últimos tempos, havia arrendado o Golfinho junto ao Juventus e, além da formação de triatletas, ele desenvolvia também um trabalho voltado às crianças carentes da região. Investindo recursos próprios, que conseguira como professor, ele atendia nos últimos tempos a 176 crianças. O trabalho foi interrompido quando o imóvel, devido a dívidas do Juventus, junto ao INSS, foi a leilão. Eu continuei nadando muito tempo a partir dali e em 1992 eu tive a oportunidade de treinar no Clube do Golfinho com o Daniel Volokita. Dividíamos a raia, o Carlos Matias Becker e o Barney, certo? Dividimos as raias de fundo. Na raia lateral estava o Bogodar, o Cristiano Guindani. Na outra estava a Cláudia Sprengel e a Miriam Arthur. Aí estava a Kátia Ruschel. E aquela equipe, a gente chegou em 6º no brasileiro, no José Finkel, de 1992, que foi disputado em Londrina. Ali o Rogério Romero já tinha ido pro Minas. Então, nessa história, talvez o corpo, né, a piscina, o físico do Golfinho tenha terminado, tenha acabado, que essa história da parte vai virar só fotografia. Mas o espírito, o que o Golfinho implantou na gente, quando eu chegava naquele bar, muito mais simples que o nosso bar, mas com assinatura na parede de vários campeões mundiais que tinham passado por lá. Eu sentia a vibração daquela parede. Eu começava a sonhar sempre mais alto. Treinar um pouquinho de revezamento com a Ali. E daí foi um negócio inovador, né? Porque a gente começou a treinar a saída lançada. Isso foi É verdade. Acho que ninguém fazia saída lançada na época, né? A pessoa vai chegando... tá chegando, você acompanha, você não fica paradinho. Então você já se movimenta antes da pessoa chegar, para quando a pessoa bate, você já tá saindo. Não perde aqueles... Enfim, a gente Mas isso precisa treinar junto, né? Porque você tem que conhecer muito a pessoa que tá chegando ali para dar certo, senão queima, né? Então a gente treinou muito isso, acho que 1 ano e meio, né? Desde que a Ali chegou até, de fato, esse Campeonato Brasileiro Infantil, que foi em 95, que foi lá no Rio de Janeiro. Foi assim, nossa, a gente tinha uma expectativa muito grande, né? Treinamos 1 ano, quase 2 anos por conta desse campeonato. E foi o máximo, né? Porque era uma piscina montada na praia de Copacabana. Aquelas da arena de vôlei era piscina, assim. Então foi mágico, assim. E a gente, né? A gente foi em 4 atletas, 8 pais e 2 técnicos.
Então, tamanha era a nossa expectativa. Mas o revezamento, né, a gente tinha que melhorar, assim, eu e a Fer. Né? A Missima, esses dias que me lembrou, vocês faziam 31 e tinha que nadar para 29. 29. As duas, né? As duas. E foi, né? E foi muito legal. Foi muito emocionante, assim, foi primeira vez, acho que na minha vida, né, não só na natação, em que a gente criou um objetivo, se dedicou para aquilo e foi lá e foi bem sucedida, foi muito bacana. Depois de 96, 97, 99 foi o ano do meu vestibular. E no ano do vestibular, 99% das pessoas pararam, assim, que eu me lembro. Quem ficou nadando mesmo em equipe foi eu, Luiz Otávio e mais algumas pessoas que tentaram por um período, mas assim, quem ficou competindo mesmo, se não me engano lá pelo ano 2000, que conseguiu o contrato com o Flamengo, foi eu e Luiz Otávio, pelo que eu me lembro. E nesse período a gente nadou campeonatos brasileiros, porque era o nosso compromisso com o clube do Flamengo era esse. A gente treinava no golfinho e nadava por eles. E recebia bolsa auxílio. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com a natação depois das premiações de Jogos da Juventude, que cada medalha valia lá um 50, um 100, sei lá. Era um bom dinheiro. E eu me lembro até que com esse dinheiro eu consegui tirar minha carteira de motorista. E daí o que aconteceu foi que chegou uma determinada época da vida, depois que passou o vestibular, né, que a gente acaba sendo confrontado, né, se você precisa ir trabalhar e fazer um estágio e aquela questão da natação não está tão desenvolvendo e o clube estava realmente numa época de fechar, de ter escassez ou de pelo menos voltar às suas atividades mais para o triatlon e não para a natação, né? Por conta disso, por conta da equipe ter ficado muito pequenininha, por conta de ser muito longe da minha casa e daí assim não tinha mais aquela motivação do grupo, tinha uma motivação só individual praticamente. Daí acabou que chegou um momento que eu não consegui mais continuar nadando lá. Que são inesquecíveis, assim. Era um ambiente muito sadio, com muita segurança, assim, né? Eu acho que hoje realmente a gente não encontra um lugar que a gente possa entregar aos nossos filhos e deixar eles à vontade, como a gente ficava, né? E só tem história boa, da gente passar a tarde inteira lá jogando bets, jogava vôlei, brincava, cabaninha, jogava polo, né? Quantas vezes a gente jogou polo, né? Nado sincronizado, as gincanas, né? Que cada uma fazia uma coisa, lá eu fui uma chacrete uma vez, né? Enfim, N coisas assim que eu acho que assim, procurando pensar assim ou com outras pessoas, eu nunca vi isso em outro lugar. Eu acredito que realmente o que aconteceu lá no golfinho foi um negócio muito forte, assim, sabe? Então, especial, muito especial. E a gente tem que ficar muito feliz de ter participado de tudo isso. E eu tive a sorte de crescer vendo grandes atletas nadando, grandes atletas que passaram por lá, principalmente o meu maior ídolo pessoal, que foi o Rogério Romero. Até por eu nadar costas também, eu sempre me espelhei muito nele dentro da natação, pela simplicidade que ele era, pelo carisma que ele tinha, todo mundo torcia por ele. Isso eu presenciei troféu FIM que eu nadei e ele estava lá e o pessoal levantava para torcer por ele, era fantástico, assim, como todo mundo sempre gostou dele. E em 88, quando ele voltou de Seul, eu lembro que a gente foi buscar ele no aeroporto, eu andei no caminhão de bombeiros junto com ele no caminhão de bombeiro, foi muito legal para mim, assim, eu era pequeno, eu tinha 7 anos de idade e isso me marcou muito na época. E quando eu fui crescendo, eu comecei a nadar e nos meus primeiros Jogos Abertos que eu participei, eu devia ter, acho que 13 ou 14 anos e eu tive a felicidade de fazer uma final do lado dele. Ele estava do meu lado, nadando a final, e isso para mim foi uma realização pessoal, porque eu cresci vendo ele nadar, sempre torci por ele e cheguei na primeira competição, vamos dizer, mais importante que eu tive, eu nadei com ele. Não durou só a largada, o meu lado dele, mas foi muito, para mim foi muito gratificante, assim, poder nadar com ele. Eu sou a última geração da parte familiar ali do golfinho,
Eu, a Thaís de Poli, Thaís Sampaio, a Bia Morozovski, a gente cresceu junto e nós fomos os caçulas de toda essa geração, porque a gente já tinha irmãos mais velhos que nadavam e a gente sabe realmente a importância do clube para nós, da nossa criação, da formação do nosso caráter. A gente é amigo todos, nós somos amigos até hoje. Eu tenho amigos meus que cresceram comigo, hoje são padrinhos dos meus filhos. Então a gente mantém essa relação de união e mantém o espírito vivo do golfinho hoje nos nossos encontros, e a gente lamenta muito pelos nossos filhos hoje não poderem ter essa criação que a gente tinha. Sob a inadequada gestão do Juventus, o golpe fatal se aproximava, sem que ninguém dali sequer desconfiasse. Quando alguém fazia aniversário, já ficava preparado. Era só botar o pé dentro do clube que já tinha alguém esperando para jogá-lo na água, com roupa, mochila e, bem, não tinha celular naquela época, foi no século passado. O aniversariante caía feliz e triste ao mesmo tempo, e por vezes levava junto seu algoz. Nem o técnico escapava.